Olá. Ai, ai. Vamos lá. Fazer um teste aqui. E aí, como vocês estão? Quinta-feira hoje. Ops. Só arrumando aqui, ó. Pronto. Tudo em ordem. Hoje eu resolvi fazer um teste. Eu tenho dois smartwatches. Um Fitbit e tenho um Apple iWatch. Tá aqui. E eu quero saber qual é a precisão deles. Então eu estou testando para ver se é semelhante. Deixa eu te falar que no treino hoje de no treino de musculação houve diferenças. Não sei se porque tá na mão direita, mão esquerda. Não sei se tem essa variação. Mas, por exemplo, agora o Fitbit está marcando 82 batimentos por minuto. Apple Watch está marcando 88. Depois eu vou fazer... engasguei. Nossa, engasgar com saliva é horrível. Então, depois eu vou contar o quanto de energia cada um calculou, cada um estimou. E vamos ver. Não que eu vá somar, dividir por 2 para tentar descobrir quanto realmente de energia eu gastei, porque senão... Para mim o que é relevante é a frequência cardíaca. Falando disso, padrão ouro. Pessoal, o padrão ouro de frequencímetro é realmente polar, tá? Então, fita aqui, aqueles de fita torácica, aquilo é padrão ouro. Esses de punho, para frequência, quebra o galho, mas... Cara, isso ainda a Apple tem que melhorar muito, 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 muito. Estou fazendo um teste aqui. Olha que legal! Olha que legal! Olha que legal! Agora eu acho que eu consigo acessar melhor os superchats. Acho que o Igor deu a ideia ontem, né? Ligar um computador e ficar vendo ao mesmo tempo. Fiz isso. Aliás, pelo computador eu tô vendo aqui que a câmera tá torta. Ou eu sou torto. Caraca, que estranho. Vamos desentortar aqui. Mais ou menos. Desentortou um pouquinho. Então tá bom. Bem-vindos, banhentos. Mais uma tarde a gente bate papo aqui. Logo depois do meu treino. Então, hoje treino de peitoral, deltoides. Então o que eu fiz? Como sempre, eu falo para vocês, aqueçam o core abdominal. Depois, panturrilhas. Depois, aí eu comecei a aquecer manguito. Lembra? Importante aquecer manguito antes de você fazer dorsal, antes de você fazer peitoral. Porque é a musculatura do ombro que sustenta a articulação no lugar. Então isso não é uma pantomima. Eu sei que tem gente que vai falar o contrário. Ema. Meu consultório está aberto e eu atendo dor no ombro, tá? Faça o que bem entender. O fato é, eu não dou mole, né? Rocambole. E aí, caros... E aí, começou a sequência de peito. Comecei com supino inclinado, né? Porque para mim a parte mais importante do peitoral é ser trabalhado, o que é a área infraclavicular, né? Essa área de cima aqui. Depois, supino reto para fazer uma forcinha, supino declinado na sequência. Aí eu fiz, para terminar, um crossover e foi muito bem, obrigado. E aí depois emendei ombro, desenvolvimento,
e desenvolvimento anterior, mas eu fiz na máquina da Hammer. E aí, na sequência, eu fiz uma elevação lateral com desenvolvimento com halteres. E estou aqui falando com vocês. Pessoal, então eu estou Instagram e YouTube ao mesmo tempo. Tá? YouTube, hora que eu for abrir para o Superchat, eu aviso vocês. Para a gente não perturbar. Tá? Então, rapidinho. Kleber Cruz pergunta, cerveja sem álcool. Cerveja sem álcool é você consumir uma bebida rica em carboidrato, Kleber. Então, né, não é completamente sem álcool, tem alguma coisa, mas é desprezível, né? Mas com certeza não tem os efeitos deletérios do álcool. Giovanni Ravagnani. Ravagnani? Cara, eu já atendi uma família Ravagnani. Muzi, conta pra gente o que você acha de treino de triatlon para quem tem mais de 35. É um esporte de endurance. Gosto muito de fazer, mas gosto de musculação. Dá para conciliar sem pensar em performance? Giovanni, dá para conciliar, mas, cara, se você tem mais de 35 e você vai correr, nadar, andar de bicicleta e fazer musculação, você vai ter que regular muito bem o volume de cada uma dessas coisas. E eu te chamo a atenção para o que é o componente de impacto. Então, primeiro, o impacto de membros inferiores. Aí a gente está falando da corrida. Pensa que na tua fase de descanso, seja da musculação, seja da bike, você vai estar fazendo alguma coisa, né? E quando você pensa nisso, você percebe que existe um excesso de demanda para aquilo que é articulações em membros inferiores. Você vai começar a ter dor no tornozelo, joelho, quadril. Então, fica atento ao volume de corrida. Vamos falar de impacto de membros superiores. Ué, mas eu não ando plantando bananeira? Pois é, mas a natação é um movimento de rotação do ombro e que faz com que você tenha uma grande demanda daquilo que é a musculatura que mantém o ombro estável. E muitas vezes essa musculatura ela não está forte o suficiente para aguentar o número de ciclos que você faz, né? Movimento da chave, mais distensão e flexão do ombro. E aí você pode começar a ter uma síndrome do impacto, tá? Então é bom ficar atento nisso. Sabe, Ravagnani, eu te aconselho a colocar um objetivo. Nada daquilo que for esporte vale a pena você fazer por fazer. Por quê? Você paga um preço chamado desgaste. E o desgaste, ele te tira resultado. Tanto de saúde quanto estético. Então, define o que você quer fazer, tá? E aí, você segue adiante. Mais uma vez, pessoal, última pergunta do Superchat. Por enquanto, depois eu abro o Superchat e a gente fala disso. O Vitor está com 130 quilos, começou uma dieta acompanhado de um nutricionista. Deveria procurar algum profissional? Sim, um profissional de educação física. Aí você começa a voltar para a musculação, que é a sua prioridade. Aeróbio, segundo lugar, tá? Isso quer dizer que você vai fazer a musculação e vai fazer um aeróbiozinho depois, igual eu estou fazendo. É isso daí, Vitão, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E vamos para os nossos banhentos do Instagram. Né? Vamos ver o que vocês têm de curiosidade para o titio hoje. Então, Guilherme, boa tarde, Paulo. Como não matar a qualidade dos treinos quando você está em déficit calórico? Não há como, Guilherme, infelizmente. O déficit calórico, ele vai justamente matar a qualidade do treino. Ele não vai impedir que o treino aconteça. Mas a sinalização hipertrófica, ela depende de você ter nutriente para que a síntese proteica em primeira instância, ou o balanço nitrogenado em primeira instância, síntese proteica em segunda instância, hipertrofia muscular em terceira instância, aconteçam. Se você está em déficit calórico, qualidade do treino em relação ao resultado proporcionado, com certeza vai estar prejudicado.
E sem energia, você não vai conseguir fazer a força que você é capaz de fazer. Pensa um trator. Ele consegue empurrar, sei lá, vou chutar um número, tá? 2 toneladas de terra. Mas e sem gasolina? Sem gasolina ele não empurra nada. Né? Essa é a diferença de você se arrastar numa academia e de você treinar numa academia. Então essas coisas são importantes que a gente defina o que são esses limites para que você não gaste seu tempo. Uma maneira de você contornar isso, Guilherme, é justamente o pessoal fazer o ciclo de carboidrato da dieta. Eu sei que vocês estão acostumados a olhar ciclo de carboidrato como se fosse um recurso estético. E ele é. Mas talvez não por todas as razões que vocês possam imaginar, tá? O ciclo de carboidrato é também uma forma de você fazer uma dieta hipocalórica transitória, aonde você ainda tem um resquício de energia do que era a situação anterior, com um superávit ou uma condição normocalórica de carboidrato, e que não há uma sustentação da baixa caloria da dieta e, portanto, te permite fazer um treino não tão deficitário assim. Claro, se você insistir naquilo que é o déficit calórico, você vai enfrentar rapidamente um decréscimo importante do que é o seu desempenho. Mas, quando você faz isso de forma aguda, você cria essas situações que podem facilitar algumas coisas. Como, por exemplo, de fato, você criar uma rotina de déficit calórico. É possível fazer isso? De certa forma, sim. Adequado fazer isso? Depende do caso. É proibido fazer isso? Jamais, não tem nada proibido. Né? Então, a gente tem que parar de criar fantasmas em relação a que se faz de exercício e de dieta e entender que existe maluquice. Claro que existe. Né? O ser humano ele tem uma capacidade infinita de fazer bobagem. Mas, às vezes, uma coisa muito adequada é feita como maluquice e ela pega ela pega essa aparência de ser uma maluquice. Né? Por que aquilo? Porque não foi feito para aquilo que ela era adequada. E muitas vezes uma coisa maluca é feita para alguma coisa adequada, uma razão específica, e acaba dando certo. E essa maluquice é ovacionada. Então esse é o problema. A gente tem que ter uma visão ampla, né, para poder reconhecer essas situações. Se você não for capaz de reconhecer essas situações, ou você vai acabar fazendo bobagem, porque em uma situação específica funcionou, ou você vai deixar de fazer algo adequado, porque numa situação específica aquilo não teve efeito, tá? Então, em primeiro lugar, preserve o seu treino. Ah, mas quero emagrecer. Ótimo, começa comendo direito, não começa tirando alimento. Eu estou cansado de falar isso para vocês. Vocês querem começar aquilo que é o controle alimentar justamente pelo déficit calórico. Não façam isso. É a mesma coisa que você nunca ter treinado na vida, chegar numa academia e querer fazer um agachamento com 300 quilos. É o mesmo que você nunca ter treinado na vida, chegar numa aula de karatê e querer dar pau no faixa preta. Então, o único a perder é você, tá? Nunca comece com déficit calórico. Fala o que o tio está falando, vai fácil. Vai no fácil, vai no simples, que não tem erro. O que é o fácil? É você primeiro tirar o exagero. Então, tira o exagero. O que é o simples? Comer no horário. Come no horário. Tira o exagero, você vai ver que teu físico muda. Quem tem 120, 130,
140 quilos, é porque faz muito errado. Mas muito errado. Então, só de você fazer o certo, você já vai perder peso. Ah, mas eu não consigo porque eu tenho um problema de saúde. Então, procure um profissional de saúde e para de ficar caçando... Como é que é? Digital influencer para você ter dica do que você tem que fazer. Se você tem problema de saúde, você tem que tratar. E quem trata é o profissional. Agora, se você está nessa situação que a gente falou, e que você tem, sei lá, seus 130, 140 quilos, começa pelo simples, né? Para de comer panetone à noite, para de comprar bombom de trufa, para de achar que sexta e sábado não tem que comer o que quiser na quantidade que quiser. Para de se enganar, para de se jogar pá de cal. Você está se enterrando. Faz o simples, não tem erro. Grandes raciocínios, perguntas do Guilherme, hein? Interessante, interessante, interessante. Vamos lá. Lembrando, pessoal, quando eu abrir o Superchat, eu aviso vocês. Por enquanto, vamos ver o que o pessoal do Instagram tem curiosidade aqui. O Marcos Filho, fala um pouco sobre sua rotina de faculdade. Estudava quando, malhava que horas, lia livros em quais horários? Marcos, faculdade de medicina, você lê o tempo inteiro. Você carrega o livro com você. Uma hora eu vou mostrar para vocês minha estante, meus livros da época da faculdade. Eles são, são tudo puído. Por quê? Porque vivia na minha mochila. Quando eu estudava, toda hora. Cara, tinha aula das 8 ao meio-dia. Depois tinha aula das 2 às 6. Então, não tinha como... não, vou ter horário de estudar. E aí o que eu fazia? Eu acordava às 7, ia para aula às 8, meio-dia, ia almoçar no bandejão. Às vezes eu saía 5 minutinhos antes da aula terminar para tentar chegar no bandejão rápido e não pegar uma fila muito grande. Porque às vezes a gente ficava 40 minutos só na fila. E foram anos de 40 minutos na fila. Aí aula das 14 às 18, às vezes ia um pouquinho até mais tarde. Quando a gente chegou no 4º ano, na realidade quando a gente chegou no 3º ano, que começava o ciclo clínico, começava a terminar um pouco mais tarde, principalmente na clínica médica, ia até umas 7, 8 da noite. Cara, Antônio Carlos Lopes ia dar aula para você, no anfiteatro, do lado da enfermaria de clínica médica. Ah, você ia falar, já deu o horário, vou para casa. Só se for um imbecil, né? A galera ficava todo mundo lá, e se o homem falasse, a gente ficava lá sentado. Não tinha dor de cabeça. Não me toques. Ficava mesmo. Terminando o que eram as aulas, eu ia para casa, trocava de roupa, ia treinar. Por quê? Para evitar a síndrome do sofá. Que é aquela síndrome que acontece quando você inventa de passar na sua casa antes de treinar no final do dia. Você senta no sofá, o sofá te abraça e você não consegue levantar. Aí lascou, tá? E aí o que acontece? Eu treinava mais ou menos 1 hora. Terça e quinta à noite eu tinha jiu-jitsu. Então eu treinava depois. Jiu-jitsu era das 8h30 às 10. Aí eu treinava das 10 às 11. Ocasionalmente eu treinava antes do jiu-jitsu, quando eu queria melhorar um pouquinho minha técnica. Porque aí eu treinava cansado, não tinha força, então tinha que ter técnica, não tinha como. Mas o geral era treinar jiu-jitsu antes. Treinava jiu-jitsu antes, 8h30 às 10, aí treinava das 10 às 11. Voltava para casa, a maioria dos dias era banho e cama. Mas, quando tinha trabalho para entregar, prova naquela semana, aí eu estudava. Ia até meia-noite, 1 da manhã. Eu ia bem até 1, 2 da manhã, porque como eu acordava às 7, eu tinha aí pelo menos 5, 6 horas de sono.
E para mim ia bem, não ia ruim. E como eu tinha uma frequência de estudo boa, eu lia o tempo inteiro, o que acontecia? Eu estava sempre com aquele assunto fresco na minha cabeça. Eu não precisava começar do zero. Meus livros ficavam destruídos, né? Porque eu carregava para tudo que era lugar. Então, sei lá, ia de ônibus para Vila Maria, para o estágio do Vila. Era 50 minutos, eu ia lendo. Tava de plantão no Vila e a gente tinha acabado de jantar às 9 horas e não tinha paciente para ver. Cara, abri o livro, estudava até umas 10, 11, e aí ou ia dividir os quartos de hora, ou ia descansar também. A gente fazia isso. Então, graduação é difícil. Graduação, Marcos, que eu te aconselho é estude todo o momento que você possa. Cria esse hábito. Porque é uma coisa que teu cérebro ele aprende a pegar no tranco rápido. Quer dizer que ele sempre vai estar pronto para absorver uma informação. É um estado de readiness, é uma prontidão que o teu cérebro começa a criar para absorver informação. Isso te ajuda em coisas do dia a dia. Pessoas estão falando alguma coisa para você, você aprende rápido. Você está observando, sei lá, um sujeito fazer uma manutenção no ar-condicionado da sua casa, né? E você vê que sempre aquele mesmo problema, ele resolve daquele jeito. Se você tem essa prontidão para aprender, você olha aquilo e você não esquece mais. Então, até a capacidade de aprendizado, ela é treinável. Mas é treinável como? De acordo com o que você excita ela. É assim que funciona. Ai, ai. Terceira. Christian Moreira. Rompeu o tendão de Aquiles. Fez cirurgia. Está em recuperação. Vou conseguir treinar pesado de novo? Christian, desde que você siga o que é a sua reabilitação, não vejo problemas para que você volte a treinar. Eu imagino que essa lesão ela tenha sido ocasionada numa situação acidental. A gente costuma chamar de síndrome da pedrada. Por quê? Porque quando a pessoa lesa o Aquiles, a primeira coisa que ela faz é olhar para trás, porque a sensação é de tomar uma pedrada no tornozelo. E aí, tudo fica bem, fica funcionando. Ó, até que tá parecido, hein? 112 batimentos no meu Fitbit, 111 no meu iWatch. Tá parecido, vai. Musculação deu muita diferença. Aqui deu parecido. PPF Garcia. O PPF Garcia, ele não entendeu o propósito do banho. É uma pena. Deixa eu clicar na pergunta dele. Acho que ele quer aparecer. Mas não aparece. Então, PPF Garcia, ele escreve o seguinte: estou tomando anabolizante oral chamado Sêmen, sou crossfiteiro e não tenho resultado. Eu lamento que sua maturidade seja essa e aquilo que você tem para perguntar para mim seja isso. E eu posso te falar que tua falta de resultado ela é justamente por causa disso. Isso já a gente chama de senso de propósito. Então, se você não tem um senso de propósito apurado, o que acontece é que você desperdiça as oportunidades que você tem. Que pena. Marcelo RP. Minha mãe, que é médica, escutou de outro médico que a creatina não funciona. Como faço para explicar para ela que funciona? Marcelo, olha só, cara. Se sua mãe é médica, ela está acostumada a estudar. Então você tem que perguntar para ela o seguinte: mãe,
Você vai fazer medicina de corredor ou você vai fazer medicina de verdade? Porque medicina de verdade a gente faz no livro, a gente faz no corpo de evidência. É um jeito muito grosseiro de um filho falar com uma mãe. Mas, lembra que eu falo para vocês, as pessoas precisam de um pouco de provocação para funcionar? Então talvez ela precise ser provocada, né? É uma pena que esse médico tenha falado para sua mãe que creatina não funciona. Te aconselho a você não ir mais nesse médico, porque significa que ele fica muito à vontade para falar de coisas que ele não entende. É uma pena mesmo. Eu lutando para, sabe, falar bem dos médicos, que médico é um bicho responsável. Sempre tem uma pérola dessa. Mas, em primeiro lugar, respeite sua mãe, tá? Isso é primeiro, tá? Agora, se dê o direito de fazer uma provocação. Abusa do seu status de filho e fala: mãe, você aprendeu medicina com medicina de corredor ou estudando? Dá uma olhada no que tem de publicação. É assim, ponto final. Aí é capaz ela até trocar de médico. Que eu acho que não seria um negócio para tu, tá? Vamos fazer uma rodadazinha de... Como é que chama? De YouTube aqui. Tem o Max Meyer. Irei fazer uma certificação onde precisarei ficar acordado por 24 horas, concentrado e focado. Existe alguma forma de fazer isso e ainda manter um treino coerente, sem muito catabolismo? Max, olha só. 100% não existe. E sono, Max, não é uma coisa que você pode guardar para depois. Tipo, eu vou dormir 14 horas por noite e aí eu vou ficar 24 horas sem dormir depois de 6 dias. Não é assim. Até porque sono também tem um tempo máximo. Se você passa de 12 horas, o efeito benéfico metabólico não existe e você tem um efeito maléfico metabólico. Aí é ruim. Agora, o que eu te aconselho? Vamos fazer coisa benigna? Xícara de café a cada 3 ou 4 horas, 150 a 200 ml, alimentação. E aí, te recomendo não usar gordura, usar carboidratos de baixo índice glicêmico misturado com alto índice glicêmico. Por exemplo, fruta com alguma coisa mais com uma consistência um pouco maior, por exemplo, um pão, né, um pão integral, né, um amido. Isso vai te dar uma fluência de energia melhor, você vai se sentir melhor. Se é um dia, se 24 horas, você daí já consegue segurar numa boa, tá? Mas não espere que você vai estar 100% daquilo que é o seu normal. Luiz Felipe. O Luiz, ele fala: parabéns pelo trabalho. Obrigado, Luiz. O uso de pré-treino interfere necessariamente no nível basal de dopamina para treinar ou depende da forma que enxergamos o suplemento, como ferramenta ou necessidade? Luiz, normalmente os pré-treinos que contêm estimulantes, eles são catecolinérgicos, eles são noradrenérgicos positivos, então eles mexem mais com noradrenalina, não mexe tanto com dopamina, tá? O que não quer dizer que você, se sentindo melhor, não possa ter uma motivação maior. É muito importante sua pergunta, sabe por quê? Quero até te agradecer pela sua pergunta, Luiz. A sua pergunta é fenomenal, você não faz ideia do quanto, porque as pessoas acham que a função do pré-treino é dar vontade de treinar. Eu não estou afim de treinar, vou tomar um pré-treino. O pré-treino é para sustentar a sua capacidade de treino quando você tem vontade. Foi foda essa? Espera aí, deixa eu melhorar. Se você tomar um pré-treino e você não está afim de treinar, sua motivação está ruim, sua dopamina está baixa, o que vai acontecer? Provavelmente você vai ficar irritado. Ou você vai querer treinar com pressa. Qual que é a melhor função do pré-treino? Aquele dia que você está bem,
que você comeu, que você descansou. E aí você consegue treinar um pouco mais, mas você sabe que te falta estamina para isso. Então você vai lá e aí você consegue sustentar uma carga altíssima de treino para aproveitar toda essa energia que você tem disponível, Luiz. A gente faz muito errado o pré-treino. A gente toma quando a gente está cansado. E normalmente quando a gente está cansado é o momento da gente se preservar. E às vezes o uso do pré-treino ele acaba piorando essa situação. Por quê? Você tem pouca reserva, você vai tomar, você vai se desgastar mais e você vai deixar de ter o resultado. Você entendeu? Então, ele é uma ferramenta interessante, mas você tem que entender o que ele faz. Cara, obrigado pela pergunta. Galera do Insta, essa pergunta foi sensacional, viu? Lembra disso. Pré-treino é quando você está bem. Quando você está mal, o ideal é que você respeite seu limite. Tá? E outra, pré-treino não dá vontade de treinar. Não existe isso. Né? É que nem o sujeito achar que tadalafila, sildenafil, que essas drogas para disfunção erétil, elas vão melhorar a libido. Ela não melhora a libido. Ela vai permitir que o sujeito tenha uma ereção melhor. Mas libido, vontade de fazer a brincadeira, aí não, tá? Grande Luiz, obrigado pela pergunta, sensacional, cara. Muzi, tendinopatia do supra, bursite, síndrome do impacto, por conta da tendinopatia, né, Silas? E dores ao fazer desenvolvimento. Devo parar de treinar ombros? Não, Silas, você deve parar de fazer exercício que você sente dor. E assim, muito importante você rever a biomecânica do seu treino de ombros. Por quê? Muito facilmente você transforma o que é uma elevação lateral numa rotação e um ritmo escápulo-torácico, que é isso aqui. E aí você faz um impacto, tá? Então, em primeiro lugar, tira os exercícios que doem. Segundo lugar, profissional de educação física e refaz os treinamentos com uma biomecânica correta. Doeu, então, terceiro, fisioterapeuta para fazer a reabilitação daquele segmento. E aí o fisioterapeuta com o profissional de educação física vai montar o seu primeiro treino para poder chegar naquilo que você quer. Mas jamais parar de treinar, cara. Aquilo que está acostumado a treinar, você nunca tira o exercício de vez. O Labros estava 5 anos sem treinar, foi lá no excesso de empolgação, rasgou, agora está até com dor no fio do cabelo. Oi, alguma coisa ajuda? Labros, tá com dor, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, meu irmão, a gente precisa de alguma coisa que te ajude a relaxar, tá? Então, banhão, água quente para morna, deixa sentir tua musculatura amolecer ali, tá? O que é legal que você faça à noite? Claro que o lactato você já drenou. A gente drena o lactato, a gente remove o lactato com muita eficiência. Entre 20 e 40 minutos, acabou. Então não tem aquela de, eu tô com ácido lático no corpo, eu tô ardendo, eu tô doendo. Não, isso não existe, tá? O lactato primeiro que você não tem ácido lático no músculo, você tem lactato. Segundo, que o lactato é removido com muita eficiência. Então o que você vai fazer 6 horas a contar, entre 6 a 8 horas a contar do seu treino? Você vai fazer isso aqui, ó. Isso, um aeróbico leve. Agora, ó, eu tô... Ó, deu uma discrepância aqui. O meu Fitbit está dando 140 batimentos e o meu iWatch está me dando 113. Vou somar e dividir por 2. Mas, ó, você fazendo entre 110 e 120, uma bikezinha lá, grosso, você vai ver que vai dar aquela irrigada na musculatura, você vai sentir melhor. E depois disso, banho quentinho de novo, deixa sentir tua musculatura relaxar, tá? E aí, a coroação da situação. Não sei como é a sua situação com a sua senhora, tá? Mas pede uma massagem para ela, pede para ela
apertar aquela musculatura que está mais dolorida, tá? 10, 15 minutos dela apertando aquela musculatura, você vai sentir um relaxamento. O que vai acontecer amanhã de manhã? Você vai acordar 10 vezes pior. O que você vai fazer? Banho quente, 10, 15 minutos de aeróbio leve, banho quente. Isso já vai te deixar melhor. O que eu não te aconselho fazer? Tomar analgésico ou tomar um anti-inflamatório. Senão você vai prolongar essa necessidade de adaptação por semanas. E se você fizer esse esquema um pouquinho mais fisiológico, aí, meu amigo, também questão de dias, você já está adaptado, tua vida muda. Gabriel Alves, um abraço para você, Gabriel. Tainá, perdi quase 10 quilos, mas estou estagnada. O que posso fazer? Cheguei quase a querer remédios, preciso sair dos 104. Tainá, primeiro você tem que entender por que você chegou no 104. E assim, 104 quilos é um peso razoável e não é qualquer erro alimentar que faz você passar dos 100 quilos. Principalmente uma mulher, a menos que você tenha 2 metros de altura, né? Como você não falou isso, eu acho que não é o caso, então, eu aqui no comecinho da live, não sei se você estava aqui, eu falei, olha, começa só no errando. No errando significa, não consuma açúcar, não tem desculpa para consumir açúcar. Não, você não precisa de açúcar para viver, você não vai morrer. Açúcar não vicia, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Comida não vicia. O que vicia é o comportamento da busca da satisfação e recompensa pela comida. Tá? Pelo amor de Deus. Tá? Comida não vicia. É a mesma coisa que falar, eu sou viciado em respirar oxigênio. Não, cara, se você não respirar, você morre. Tá? Eu tô te falando isso, Tainá. Você até me desculpa se isso te soa mais agressivo. É porque você precisa resolver seu problema. Eu atendi uma vez um menino que era obeso junto com a mãe. E em determinado momento da consulta, eu conversando com o menino, ele tinha uns 15 anos, 16 anos, e a mãe vira para ele e fala assim, eu parei de fumar, você não consegue parar de comer errado? O menino vira para a mãe, e eu acho que foi a coisa mais sensata que eu ouvi na minha vida. Ele fala para ela assim, mãe, mas o cigarro a senhora pode ficar sem. A senhora não é obrigada a fumar 3 vezes por dia para sobreviver. Olha que gênio esse moleque. Aí você vê uma pessoa que realmente tem um problema. Porque o racional dele tá bom. Ele entende que ele precisa mudar aquilo que é o comportamento dele. Mas ele não consegue. E o que ele falou para a mãe? Ele falou, mãe, eu tenho que conviver com um vício de comportamento. E não é um vício de uma droga. Porque o vício da droga, você tira a droga, acabou. Agora você vai fazer o quê? Jejum eterno? Jejum permanente. É isso que você vai fazer. Pra você conseguir controlar a sua alimentação. Não vai, né? E eu lembro sempre disso. Que rapaz iluminado. E a gente foi, devagar, acertando o que eu vou falar para você acertar agora. Para com essa putaria de comprar doce. Para com essa putaria de, mas eu preciso me dar o direito. Não, você quer o direito de você se ferrar? Não, né, Tainá? Você quer o direito de você melhorar. E o direito de você melhorar, ele vem aonde? Para de errar. E para de errar o básico. Por que eu falo isso com tanta segurança? Porque normalmente as pessoas elas insistem comigo. Elas falam, mas eu não como açúcar. Mas eu como certinho. Então como é que você está com 104 quilos, 110 quilos, 120 quilos? Né? Você não devia estar aqui. Ou você é uma miragem. Né? Você concorda que está errado? Né? Está errado. A primeira coisa é, primeiro você tem que assumir que está errado. Senão, ninguém vai conseguir te ajudar. Porque ninguém pode assumir que está errado por você. E você só muda uma coisa que você assume que está errado. Segundo, fazer o simples. Fixa a hora de comer, tira açúcar. Se você consome álcool, tira o álcool. Você vai ver tua balança começar a melhorar. E você vai se sentir melhor. Tá? Por quê? Álcool, por exemplo, ele é um euforizante do sistema nervoso central. Quando você passa o efeito do álcool, você faz uma mini síndrome de abstinência. Isso quer dizer o quê? Que você sente sintomas, por exemplo, de depressão. Então, vale a pena você ficar altinha na noite anterior
para ter um dia de merda no dia seguinte? Isso é bom senso. O açúcar, ele aumenta a função cerebral agudamente. Então o pessoal, por exemplo, tomava Coca-Cola antigamente para estudar, na minha época de colégio. Ah, porque a cafeína da Coca-Cola... Não, o que a Coca-Cola tinha era açúcar que entrava que nem um rojão. Aquilo, a hora que bate no teu cérebro, você pega fogo. Tanto que a gente fala sugar high. Né? Você teve um hype do açúcar. Né? Então tira álcool e açúcar. E a segunda coisa, programa horário para você comer. Ah, mas eu não posso, estou falando uma questão de saúde. Ou você vai poder, ou você vai ter que fazer uma cirurgia, ou você vai ter que realmente tomar uma medicação. Então, é isso que é o melhor que eu posso te falar nessas condições. Tá? O que eu estou te falando aqui, eu cobro R$3.000 para falar no meu consultório. Então, escuta, porque é esse que é o caminho. Quanto mais cedo você pôr na sua cabeça que você tem que reconhecer o que você faz de errado e não errar o simples, mais cedo você vai conseguir resolver seu problema. Questão de vestibular, por exemplo, faz também diferença. Você pega vestibular, o que você não pode fazer? Você não pode errar pergunta fácil. Porque o vestibular, ele não é uma prova de suficiência, ele é um concurso que você está concorrendo com outras pessoas. O cara consistente no estudo, ele não erra o fácil. E se der, acerta uma difícil. Agora, você vai ficar preocupado em acertar o difícil e errar tudo que tem de fácil? Ah, mas eu acertei uma difícil, eu consegui fazer jejum 16 horas. Tá, mas no dia seguinte, você comeu a geladeira e a despensa inteira. Tomou 2 latas de leite condensado. Não rola, né? Faz o fácil, vai pelo tio, isso aí é que vai funcionar. Vamos ver o que mais aqui. O Léo. Seu trabalho me inspira e eu não sou da área da saúde. Ó, caiu uma gotona de suor aqui. Duvido como você, dormindo pouco, consegue dormir bem o suficiente para construção muscular. Realmente, Léo, isso é uma das maiores dificuldades que eu tenho. Em 2017 ou 2016 eu fui para a Bahia. Eu passei de dormir 4 horas para dormir 8 horas. Assim, eu ganhei 9 quilos em uma semana. A Roberta olhou para mim, Léo, e falou assim, o que você está tomando? Eu falei, só se for pó de pim-pim, né? Porque não existe esteroide que dá 9 quilos em 10 dias. Em 7 dias, né? Mas você imagina, eu passei de 4 para 8 horas de sono, 4 refeições regulares por dia, não precisava de mais nada. Meu físico encheu. Eu vou ver se eu acho um vídeo dessa época, ou uma foto, aí eu posto, aí você vê. Mas realmente é um puta desafio. Léo. Marcelo Rabbit. Parabéns pelo trabalho. Cálculo de taxa metabólica basal e body fat feito por essas calculadoras online. Dá um norte sobre a composição corporal. Tenho 1,70, 81 quilos. Circunferência abdominal de 92. Calculadora online está dando 25%. Eu não seguiria, viu, Marcelo? Porque... assim, se você é um cara mais brevilíneo, você tem uma caixa grande, você tem massa muscular. O que a gente sabe? A gente sabe que você, com 90 centímetros, mais de 90 centímetros de circunferência abdominal, você tem síndrome metabólica. E quanto isso é perigoso? Você tem um risco de 50% de desenvolver, por exemplo, disfunção erétil nos próximos 5 anos. Então, vamos sair daí, né? Agora, eu não focaria a sua necessidade de tomar uma atitude pelos valores das avaliações que você possa fazer. Porque é o que eu falo pessoal, né? Ah, mas você faz dobra com pinça porque tem método mais preciso? Tem, mas que diferença faz para mim ter 11, 12, 13% de gorduras? O que me motiva é olhar no espelho. Então, se eu tiver com 11% e um físico que eu não gostar, eu vou trabalhar. Se eu tiver com 13% e um físico que eu gostar da qualidade, eu vou trabalhar outra coisa. Eu vou trabalhar proporção. Então,
Única coisa que eu te falo, 92 de circunferência de cintura, por conta da síndrome metabólica, vai cuidar disso, meu. O Douglas, creatina e betalanina, esse efeito no cérebro. Puta, muito legal, Douglas. Betalanina, aí a gente tem que combinar, perguntar pro Lancha Júnior, porque ele, pra mim, é o maior pesquisador de betalanina no Brasil, tá? Agora, a creatina, desde 2005 a gente faz estudos relacionando com função neurológica. E um estudo muito importante que foi feito, saiu no British Medical Journal, que é sobre idosos. Eles davam creatina, faziam 2 testes de cognição diferentes, tiravam a creatina, faziam o teste sem creatina, aí depois dava a creatina de novo, refazia o teste com creatina, e aí tirava a creatina de novo, fazia o teste sem creatina. E o que eles viram? Existe um aumento absurdo naquilo que é a resposta neurológica à creatina. Agora, tem estudos mais recentes que falam, por exemplo, na restrição do sono. Então, hoje qual é o meu principal motivo de tomar creatina? Sabe qual é? Não é muscular, é por causa da restrição do sono. Cara, eu faço restrição, não tem jeito. Se eu fico sem creatina, minha cabeça no outro dia fica uma caca. E olha só, se você já teve o Covid, se você teve alteração de memória, você deve tomar creatina. Olha, é um médico falando uma coisa, uma recomendação positiva, tá? Vocês dificilmente vão me ver falando sobre o uso compulsório de suplemento alimentar. Esse eu faço para vocês, eu me arrisco a falar para vocês. Se você teve Covid, se você teve alteração de memória, você deve tomar creatina, tá? 5 graminhas por dia, beleza. Tome e não pare. Tome até você ficar no caixão, tá? O dia que você morrer, você vai ter tomado creatina. Gustavo, efeito da acetilcolina na hipertrofia. Bom, depende, né, Gustavo? Você tem acetilcolina no músculo, você tem acetilcolina no cérebro, você tem um monte de lugar, né? Qual desses efeitos que você quer saber? Mas a priori, em relação à hipertrofia, nada relacionado de forma imediata, assim, tipo, faça isso que vai dar esse resultado. Isso não tem nada. Max Maier, eu de novo. O Max, ele está fazendo uma consulta prestação. Ele manda um superchat, manda outro. Fala, Max! Massa de gordura, 26 quilos, massa magra, 93. Tem aquela gordura na barriga, mas não é dura, é bem mole. É gordura visceral? Max, gordura visceral é a que fica no meio das vísceras. Não é essa gordura que fica debaixo da pele. Debaixo da pele é a gordura subcutânea. Se a barriga é mole, é porque provavelmente essa gordura é subcutânea, tá? Ponto para você, que a gordura visceral é muito ruim, tá? E como é que tira a gordura da barriga? Fracionamento alimentar e rigor no horário de alimentação. Pedro tem uma hérnia protusa, ela é pequena, mas o médico mandou parar de correr e fazer vários exercícios na academia. Só de me baixar dói, isso me desestabiliza, me dá uma direção, só tenho 22. Pedro, concordo com o seu médico, você tem que interromper a corrida e fortalecer principalmente seu core, tá? A musculatura do centro do corpo. Por quê? Porque a priori, essa hérnia, ela só vai te dar problema se você tiver uma musculatura fraca. Agora, essa dor que você sente pode não ser da hérnia, pode ser da fraqueza da musculatura. E pode ser ainda que a fraqueza da musculatura que levou a você ter essa hérnia. Então, meu amigo, entenda uma coisa. Se você adora correr e odeia musculação, você tem uma tarefa de casa, fazer musculação. É igual o pessoal que adora musculação e odeia correr. Cara, eu tenho muita dificuldade de fazer aeróbio. Eu tenho asma. Falando nela. Só que essa é a minha tarefa de casa, meu irmão. Tá? Então, musculação já. Quando você parar de ter esses sintomas de dor,
é a hora que você pode voltar a correr, mas volta devagar. Não tire o aeróbio de uma vez. Caminhe na esteira, faça bicicleta, né? Ou de preferência nesse primeiro momento, tire impacto. Bicicleta elíptico, tá? Mas não retire o aeróbio completamente. Só tira a corrida. Afonso tem uma úlcera. Então você tem que tratar a sua úlcera, né, Afonso? Nenhum alimento, a alimentação inadequada vai fazer você piorar essa úlcera, com certeza, tá? Mas nenhum suplemento vai fazer você piorar isso. Josenildo, 18 anos, me venderam pró-hormonal Emistante como se fosse suplemento. Hoje tenho 28. Minha dúvida, será que minha testosterona voltou ao normal? Olha, Josenildo, se faz 10 anos, você tem 50% de chance que tenha voltado. Tá? Por quê? Porque aos 18, nosso corpo ele aguenta muita agressão. Se você tivesse feito isso aos 30, 35, eu ia te falar, cara, vai no médico urgente. Mas, como você tem 28, vai no médico, mesmo assim, e faz um exame. Você vê que a coisa vai bem. Parou o Superchat por enquanto, parou, vamos voltar para o Instagram, vamos ver o que a galera do Instagram quer saber de tudo isso que a gente conversou aqui. Parabéns pelo trabalho, escala noturna 2x36, dentro dessas 48 horas eu durmo de 9 a 11. Não me sinto cansado. Dormir essa quantidade prejudica muito nos resultados? Hugo, se eu falar para você que sim, eu estou especulando. Pode ser que você já tenha se adaptado a isso, tá? Mas a verdade é, todo mundo que trabalha num ritmo de plantão e tira sono noturno, acaba sendo penalizado por isso. Eu tenho razões para crer que, se você voltasse para uma escala diurna, por exemplo, você teria melhora de qualidade de vida, saúde e desempenho, tá? Agora, se essa é a tua vida, a gente tem que lidar com aquilo que você tem. Então, cuida muito bem da sua alimentação, não deixa de fazer exercício, porque o importante, na verdade, é você saber jogar com as peças que te dão, tá? Bora ver Insta. Ah, que dor na bunda. Eu tô fazendo um aeróbiozão com vocês aqui. Olha, o Douglas perguntou no Instagram também. Creatina e betalanina é feito no cérebro. Daiane. Voltei a treinar e tenho sentido dor de cabeça, frequente durante o sono. Daiane, não sei. Aí eu precisava investigar um monte de coisa com você para ter certeza do que está acontecendo. Tá? Muito genérico. Se fosse uma dor durante o treino, a gente tinha que pensar numa cefaleia por esforço, mas como não é o caso, aí tem que investigar. Stephanie, como iniciar um treino para evitar pensamentos negativos? Stephanie, pergunta interessante essa, por quê? Porque muita gente ansiosa começa a treinar e no começo, como eles exigem demais, eles têm uma piora do quadro de ansiedade, não é uma melhora imediata. Então assim, eu acho que a primeira coisa é, você precisa fazer uma terapia, por quê? Porque o treinamento vai te ajudar numa melhora da função neurológica em geral, mas não especificamente em pensamentos negativos, Stephanie. Aliás, eu acho que se você não tiver um bom psicólogo para dar um direcionamento para você canalizar isso daí para uma determinada situação, eu acredito que você possa estar perdendo uma grande oportunidade de você melhorar. Tá bom? Jackson, olá, boa tarde. Você poderia ficar para dieta para perda de gordura corporal? Acho que é dar dica. Jackson, você quer perder gordura mesmo? Né? Brother, vai no nutricionista, né? Resolve o problema. Uma coisa é a gente sentar aqui e conversar sobre as suas experiências quando você tenta fazer uma dieta. Outra coisa é você querer que eu te dê rotinas para você seguir. Cara, rotina para seguir, aí é simples. Começa do básico, começa do simples. Fixa o horário para comer e tira álcool e açúcar. Vinícius, estou começando a fazer academia. Me fala um ciclo de suplemento para pegar resultado mais rápido. Vergonha na cara, Vinícius.
Vergonha na cara é muito bom, tá? Você já toma esse tapão na orelha logo de cara, porque senão você sempre vai querer fazer atalho. Se você está começando na academia, teu corpo nem está acostumado a sofrer estresse. Isso quer dizer que o suplemento, ó, faz diferença nenhuma. Aí fica que nem aqueles caras que tem carro velho e põe roda de Fórmula 1 nele achando que vai pegar 200 por hora. Então, primeira coisa, não se iluda, tá? Você não vai ficar como ninguém que você segue da rede social em 60 dias, em 3 meses, em 3 anos, porque são pessoas que treinam há 10, 15, 20, 30 anos, cara. Então, primeira regra do treino, não se iludir. Segunda regra do treino, se esforçar o máximo possível. E terceira regra do treino, não gastar dinheiro à toa. Você não tem que começar pelo suplemento, você tem que começar pela alimentação, tá? Primeira coisa, pega o dinheiro que você ia gastar no suplemento, vai no nutricionista e pede para ele fazer uma dieta para você melhorar teu ganho de massa muscular, tá? É assim que é. Então, ó, papo reto com o tio. Arnif, poderia falar sobre Gama GT? Arnif, o que você foi fazer? Você foi fazer exame de sangue, sua Gama GT veio alterada, Arnif? Olha, Arnif, danadinho, hein? Eu costumo brincar, chamar aqui Gama GT, a gente chama de Cana GT. Por quê? Se você consumiu álcool nos últimos 28 dias, sua Gama GT fica alterada no exame. Por quê? Porque a Gama GT é uma transaminase muito relacionada à lesão hepática. Ela é diferente do TGO-TGP, que também é muscular e que muitas vezes está relacionada mais à função muscular. Pessoal do YouTube, não estou vendo superchat agora. Parem de mandar superchat. Agora, Instagram. Então, ó, TGO e TGP, ela está relacionada também à parte muscular, Gama GT não. Se você não consumiu álcool, se você não tomou anti-inflamatório, principalmente acetaminofeno, antes de fazer esse exame, vai no médico para fazer uma investigação. Tem alguma coisa cutucando seu físico e não é muito bom, tá? Igor, Muzeira, falta completa de apetite após recuperar de uma cirurgia do metacarpo. Qual a possível causa? Boa pergunta, hein, Igor? Boa pergunta. Não sei te responder. Ninguém tinha me relatado isso antes. Pode ser o estresse cirúrgico, pode ser o estresse nervoso por causa da cirurgia. Você fica estressado, tem muita gente que fica estressado, perde a fome. É uma das coisas que pode acontecer, tá? Mas não sei responder sua pergunta numa coisa direta. Ah, é por causa disso. Não faço ideia, tá? Ó, pessoal, tô a 59 minutos, então a gente vai bater 1 hora. Vou responder agora os últimos superchats do YouTube, tá? Então, últimas perguntas do YouTube. Agora, encerra para eu poder responder tudo para vocês. Que eu preciso tomar banho, almoçar, né? Titio, precisa. Luiz Fabiano, boa tarde, Doc. Cisto na hipófise, reposição com androgel. Qual o melhor tipo de treino? Força, resistido? Luiz, em primeiro lugar, precisa ver se o teu cisto na hipófise está fazendo você ter um hipogonadismo hipergonadotrófico. Uma coisa não tem relação à outra. A gente não dá testosterona quando você tem cisto na hipófise. A gente dá testosterona quando você tem um hipogonadismo hipogonadotrófico, né? Ou hipergonadotrófico, na verdade. O ideal é o hipergonadotrófico, que aí significa que você não tem condição de produzir, né? Um hipogonadismo hipogonadotrófico, você vai tratar o hipogonadismo, tá? Mas aí, cara, você está fazendo arte. Olha bem, vigia. Rogério, Muzi, faz segunda, quarta giro e de quinta e domingo musculação. O que você acha para pegar um shape legal? Insuficiente, Rogério. Não dá não, brother. Musculação, se você quer mudar seu físico, é todo dia, tá? Então, 2 vezes por semana. Você pode até perder uma gordurinha, mas um shape legal, tipo, quem treina mesmo, aí você tem que treinar mesmo, igual quem treina mesmo. Emerson,
Sou iniciante na musculação e venho te acompanhando desde então. Tenho aprendido muito, mas ao mesmo tempo me sinto muito longe do ideal. Como ser iniciante e não queimar etapas e se frustrar? Simples, Emerson. Você tem que trabalhar naquilo que é a sua motivação, do que você tem que fazer, não o que você tem que alcançar, tá? Foca na qualidade do que você está fazendo. Isso é a melhor coisa. Isso é a coisa mais sábia para você fazer, tá? Aline Maier, ela quer saber se é normal doer tanto treino. Sinto muitas dores. Não, Aline, alguma coisa está acontecendo que não está te deixando se acostumar ao treino, tá? Selmo, já perdeu 44 quilos, tem 111 quilos, minha gordura visceral é de 14, meu BF 22. Qual é o melhor método? Selmo, não dá para falar isso pela internet, cara. Isso daí tem que ser uma consulta médica muito bem feita, aliás, né? Porque tem que levar em conta o que você fez para aproveitar e você seguir adiante, tá? Mas o melhor método é aquele que você não saia dele. Porque se é método que inclui refeição livre, se é método que inclui açúcar, se é método que não exclui álcool, aí, meu, a coisa não vai bem, tá? Peraí, deixa eu só... Cara, telefone desconhecido que me liga sem me mandar mensagem, eu não atendo. Eu acho uma invasão. Acho que eu tô ficando velho e ranzinza. Eu tô muito ranzinza. Meu Deus do céu. Tô ranzinza amor. Não conheço a pessoa, ela já manda, já... Amor FF Gamer. Uma amiga entrou na academia com o intuito de ganhar bunda. Por quê? Ela perdeu? Pode indicar treino e o que deve comer? Sou seu fã. Não, quem indica treino é o profissional de educação física, amor. Né? E o que ela deve comer, ela tem que passar no nutricionista, né? Você tá me tirando de doido que você fez essa pergunta aqui. Muzi, Igor da pergunta da pizza de se ontem você acertou bem a minha personalidade. Tenho hipotireoidismo e tomo 25 microgramas de T4 ao dia. No que o T4 vai influenciar no meu físico e desempenho? Treino há 8 anos. Nada, ele vai consertar a sua função de tireoide, Igor. A única coisa que vai acontecer é que você vai conseguir emagrecer como uma pessoa que não tivesse hipotireoidismo. Muzi tem 14 anos, fui diagnosticado com uma protusão discal L5-S1, atleta de voleibol, já fiz de tudo para aliviar a dor, alongamento e fisioterapia. Gabriel, quem tem protusão discal, fisioterapia para sempre. E aí depois, fortalecimento, treino de força. Quais as formações para ser um ótimo profissional de educação física? Primeiro, você escolher bem a faculdade. Segundo, você estudar na faculdade. Eu vejo muito aluno de educação física que entra na faculdade já querendo saber mais que o professor. Né? Por quê? Porque ele assiste o treino de um, de outro e deixa de aprender aquilo que a faculdade ela oferece para ele. Então, é muito importante isso. Você entrar na faculdade com o espírito de estudante. Então, é difícil falar isso porque tem que existir um nível de contestação, né? O aluno ele tem que contestar o professor. Agora, a arrogância da ignorância é muito maior para poder compreender o que é a generosidade do saber. Então, valoriza tudo que você está aprendendo. Uma pessoa sábia, ela não é muito boa numa coisa. Ela é boa naquilo que ela for fazer. Tá? E eu conheço gente, uma sabedoria infinita. Lancha Júnior. Né? Esse é um cara de sabedoria infinita. Acessível, fala com os alunos, responde as dúvidas. Não se importa de ser questionado. Tá sem áudio no Instagram. Infelizmente, alguém ligou no meu telefone no meio da live, né? Ou seja, que pessoa inconveniente, né? E por que eu falo alguém? Porque é uma pessoa que não tinha meu telefone, ou seja, eu não tenho o número marcado. Alguém que eu não conheço pegou meu telefone e ligou no meu telefone. Eu odeio isso,
Sempre que eu pego o telefone de uma pessoa que eu não conheço, que eu preciso falar, eu primeiro mando uma mensagem. Fulano, tudo bem? Aqui quem fala é Paulo. Pode falar no momento? Se não, me fala um horário mais conveniente pra gente falar. Cara, tá que pariu. Cagaram minha live no Instagram. Mas tudo bem, tem o YouTube aqui. Vamos finalization aqui. Guski quer saber o impacto da diferença de tomar mais suco natural integral sem açúcar de laranja, uva, maçã, maracujá que água diariamente. Então, Guski, já tem açúcar, né? Não é porque não tem adição de açúcar que não tem açúcar, né? Suco de laranja, quando não tem adição de açúcar, ele faz sua glicemia explodir. E o impacto é você cagar aquilo que é a sua rotina alimentar. Por quê? Um copo de 200 ml de suco de laranja tem mais ou menos o equivalente a 200 gramas de arroz. Só que o arroz você come assim, e o suco de laranja? Você faz assim, glu, 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 acabou. Então, promete pro tio. Você nunca mais vai confundir saudável com performance. Leonardo. Qual especialidade devo consultar? Tenho 37 anos, 105 quilos, faço musculação e pedal. Gostaria de fazer suplementação de testosterona. Fiz experiência com enantato. 1 ml a cada 15 dias e me senti bem. Um endócrino. Procura um endócrino, Leonardo. Fazer experiência é uma coisa muito boa, principalmente com você. O resultado pode ser que não seja muito legal. Paulo R. Boa tarde. Tenho IFA e desde que aconteceu evito exercício como agachamento livre. Os hortos que passo apenas pedem para retomar depois de algum tempo. É lesão grave? Necessário cirurgia? Paulo, eu não sei o que é IFA. Não faço ideia, mas pelo jeito você mandou um superchat porque você não está querendo... Você está precisando de uma consulta mesmo, brother. Músculo da minha panturrilha esquerda encurtou. Com treino e alongamento, o músculo voltará ao normal. Com quanto tempo? Não sei, Enzo. Precisa ver por que ele encurtou, né? Primeiro você precisa saber o que aconteceu, para depois você saber como trata. E para você ter uma previsão de melhora, tá? Galera, ó, eu preciso almoçar, preciso tocar a vida. Ai, senão eu vou desmaiar aqui, tá bom? Mas amanhã a gente se fala mais, relaxa. Guardem as perguntas que nosotros conversamos hasta la mañana, muchachos. Bom suar para vocês. Tá bom? Ó, vai me assistir, tô num podcast agora dos sócios, né? Então Bruno Perini, a Malu Perini, eu e a Roberta, eu e a Beta estamos lá no pod. Aproveita e assiste. Os sócios, Bruno Perini, Malu Perini, tô eu e a Beta lá, batemos papo. E aí, vocês fazem a continuação do banha lá, tá? Que eu vou tocar a vida aqui e rachar. Beijo pra vocês, com Deus.